situação. A situação de se resolver isso é simples. Não precisa de muito esforço ou muito recurso. As trilhas estão lá, precisam de serem bem identificadas, com placas, com orientação ao público, abrir o parque, ter interesse de abrir o parque, de cuidar o parque, de gerir o parque. O Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco não entrou na polêmica como foi o Parque do João Leite. Os parques também protegem a principal fonte de água de Goiânia, o que preocupa o diretor executivo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no estado de Goiás, Washington Fraga, são os reservatórios de água no João Leite. A questão dos reservatórios do João Leite. Para construir esse reservatório do João Leite, foram desenvolvidos mais de 32 projetos relacionados à questão do meio ambiente. Agora, utilizar um reservatório de água para consumo humano, para a prática de esporte, nós somos terminantemente contra. Confira o debate na íntegra no sagresonline.com.br. É isso, e você acompanha a partir de agora também a avaliação íntegra do debate no nosso portal sagresonline.com.br, mas também a avaliação sobre o recuo e sobre o uso do Lago do João Leite, a partir de agora com o presidente do Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte, Fábio Camargo. Fábio, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia aí. Todos da Sagres, é um prazer estar aqui novamente com vocês. De maneira geral, para começar aqui, Fábio, uma avaliação positiva sobre essa decisão do governo de recuar da proposta de lazer no João Leite? Sim, Rubens, na verdade eu acho que foi uma ação desastrosa e mal conduzida pelo governo, entendeu? Não vou nem entrar na questão de que pode ou não pode. Existem outros parques ambientais que também são captação de água para o consumo, que existe lazer. Mas o governo fez de uma forma unilateral, não conversou com ninguém. Aí, quando foi apresentado isso de supetão, todas as entidades aí ambientais, todos do comitê, inclusive a Saneago, assim, eu não vi um fazendo discurso a favor da liberação do lazer. Bom, e a partir de agora, como é que se pode pensar o abastecimento de água na região metropolitana, Fábio, em relação ao Meia Ponte, mas também com o fornecimento que vem do Lago do Ribeirão João Leite? A gente tem uma crise hídrica aí para começar. Qual que é a perspectiva, Fábio? Sim, Rubens, dois mananciais importantíssimos para a sobrevivência aí da região metropolitana. Tanto o Meia Ponte, que cuida de uma parte da região metropolitana, quanto o João Leite. E o João Leite ainda temos um diferencial, porque os linhões ainda estão sendo construídos, né? Então, a gente pensa aí, de acordo com informações da Saneago, que vai ser consumido ali, como diz, do dia para a noite, quando os linhões estiverem funcionando, mais 20% do que está lá. Ou seja, aquela água, a abundância que tem lá, ela vai abaixar bastante, porque o consumo não está sendo feito em sua totalidade. Então, assim, um novo cenário que ainda vamos ver e vamos sentir como isso será utilizado. Então, uma coisa, um parque, né, um reservatório muito importante que eu achei, sim, muito temerário a gente pensar, no momento agora, liberar ele para o uso do lazer. Fábio, comigo para essa entrevista aqui, Samuel Straioto também com perguntas. O Fábio Camargo, presidente do Comitê da Bacia do Meia Ponte, com a gente aqui. Samuel, com você. Bom, Fábio, bom dia. Obrigado aqui por atender nosso convite, mais uma vez aqui na Sagres. Bom, tratando da finalidade, o Ministério Público havia feito aí uma série de questionamentos, não apenas agora, após a notícia, a consulta pública que estava aberta, mas já questionamentos desde o ano de 2014, 2015, de que o governo do Estado precisa cumprir alguns requisitos, que o Estado precisa fazer a recomposição ali do meio ambiente, de uma forma geral, naquela região. Como é que o comitê tem acompanhado este fato? É a necessidade de uma recomposição natural ali do entorno da barragem do Ribeirão João Leite. Sim, primeiramente importante a gente dizer aqui que
que o comitê não foi consultado sobre essa mudança de uso, né? Nem o Conselho Estadual do Meio Ambiente, eu também faço parte. Inclusive, pegamos aí quase todo mundo de surpresa, né? E esse acho que foi o maior erro da Secretaria de Meio Ambiente de Estado, quis fazer a coisa unilateralmente, sem uma discussão aprofundada. Como eu disse, existem outros reservatórios que existe lazer. Então, não é uma coisa que é totalmente proibida. Mas precisa ser discutido com todas as partes para a gente chegar no denominador comum, ver qual é o impacto real, e isso não foi apresentado, né? E como ali é uma barragem muito importante, tem que haver aqueles cuidados de sempre, que é isso que como você disse, o Ministério Público vem batendo nessa tecla há alguns anos, que é reconstruir a mata ciliar, né? Cuidar para não ter erosão, e isso é um trabalho que tem que ser feito dioturnamente para a gente garantir a produção de água aí do manancial. E aí, gostaria de reforçar ainda, Fábio, nessa linha, como o comitê tem acompanhado a necessidade de fazer essa recomposição, no sentido de poder garantir uma qualidade melhor da água aqui para o abastecimento da região metropolitana, mas também para a recomposição da fauna e da flora, levando em consideração o próprio impacto ambiental provocado pelo enchimento ali do manancial. Sim, lembrando que o comitê a gente cobra, né? Lá tem representação de todas as entidades aí de classe, tem da sociedade, das prefeituras, do estado. Então a gente cobra sempre a melhoria e sempre o melhor uso de cada manancial, ainda mais quando falamos assim do Meia Ponte e do João Leite, que é muito importante a gente cuidar, porque hoje é os dois que abastecem aí a grande parte da região metropolitana. Bom, e aí, refletindo, Fábio, ainda nesse aspecto, né, do abastecimento, um dos problemas, além dos questionamentos que o senhor fez aí, da ausência de uma participação de outros atores nesse processo, a própria finalidade também seria um problema, já que a barragem ela foi construída com recurso público para fins de abastecimento e não para outras destinações. Então, do ponto de vista legal, também teria uma dificuldade nesse aspecto devido à própria finalidade daquela estrutura? Samuel, eu acho que não. Nesse ponto jurídico, eu acho que não, que muitas coisas o poder público constrói e transfere a concessão para um ente privado. Eu acho que o problema não é aí. O problema foi a falta de discussão com a sociedade, não é? Um estudo de outros lugares, entendendo qual é o impacto disso, né? A água vai encarecer porque o tratamento dela, quando você tem um uso diferenciado, vai ser diferente. Então, vai custar mais para tratar ela, não é? Qual é o impacto ambiental disso? A poluição que isso vai trazer. Então, é uma discussão essa que tem que ser feita muito detalhadamente, não foi feito, foi colocado numa audiência pública, né, para a sociedade. Eu acho que o caminho foi feito de trás para frente. Então, esse que é a grande questão. Bom, nós já temos, então, vencido uma fase do processo, né? O Estado ele não pretende discutir este ponto, pelo menos por agora, né? Mas nós temos aí uma preocupação, um constante alerta aqui na região metropolitana quanto à crise hídrica, situação hídrica, principalmente nos períodos de estiagem. Agora, dados aí da própria Secretaria do Meio Ambiente, indicando, né, do último dia 22, a vazão média do Meia Ponte já caindo aí na ordem de 16 mil litros por segundo. Qual a discussão que nós precisamos ter agora, levando em consideração ainda as obras que estão em andamento para o Linhão, levando em consideração todo esse debate ambiental na barragem do João Leite, mas, ao mesmo tempo, tudo isso inserido em um ambiente de crise hídrica? Qual o debate que precisa ser continuado a partir de agora, Fábio? Sim, primeiro é importante dizer que a gente tem vários trabalhos, né? Trabalho de forma mais emergencial, né? De médio e de longo prazo. Isso vem sendo feito no passar dos anos. Eu, à frente aí de 6 anos no comitê, a gente pegou aquela primeira crise hídrica, né? A gente não tinha saída para nada, né? Foi um caos. Agora já tem alguns gatilhos que vai acontecendo de acordo com o manancial vai abaixando. A Saneago tem apresentado alguns planos de trabalho para outra opção, né, de abastecimento. Existe a interligação do João Leite com o Meia Ponte, que põe um pouco de água no Meia Ponte, e se o Meia Ponte baixar muito, existe outra possibilidade
da gente entregar água para a população de um jeito mais fácil. Então, existe sim um plano pronto, né? O que temos que fazer? Lembrando o seguinte, que quando a água, uma quantidade menor de água no manancial, a gente tem que consumir uma quantidade menor de água, né? Isso é importante para que aquele tanto de água que vai chegando nas torneiras durarem aí até passar essa estiagem. Essa fase de planejamento, como o Conselho tem se preparado para fazer o acompanhamento, aquilo que já tem sido estruturado por parte da Saneago e também pela SEMAD, para enfrentarmos aí este período de estiagem que já começou, já temos muitas chuvas irregulares, para que a gente possa passar esse período com um pouco mais de segurança em relação aos anos anteriores. Como é que o Conselho já tem estruturado os seus trabalhos nesse sentido, presidente? Rubens, a gente tem uma Câmara Técnica exclusiva para discutir isso. Então, isso não é discutido apenas agora, no momento, quando para de chover, né? É discutido durante a chuva, antes da chuva, discutido o próximo ano. Então, estamos tranquilos, o dever de casa está pronto, né? Como eu disse, dividido nessas etapas mais emergencial, a médio e a longo prazo. Tem projetos para a gente resolver isso, que é isso que a população cobra, né? Mas todo ano a gente fala de crise hídrica e a água acaba e não tem uma solução definitiva, né? Existe sim estudos para a gente captar água de outro lugar, mas é médio e longo prazo. No curto prazo, existe sim a ideia, e está sendo executada já há 2 anos, né? Que é o lançamento da água do João Leite no sistema Meia Ponte, que está ajudando muito aí. Também tem a questão da possibilidade de liberar algumas barragens que é feita aí a montante da captação. Então, existe sim alguns planos e deu certo nos últimos 2 anos. Eu acho que com a ajuda da população em economizar naquele período mais crítico, a gente vai conseguir passar aí esse ano novamente sem grandes dificuldades. Isso que o senhor relatou são questões que já foram trabalhadas nos últimos anos, mas em termos de recomposição de mata ciliar, também outros pontos da estrutura mesmo ambiental para que tenhamos uma vazão maior de água. O que o Conselho tem sugerido neste aspecto para termos uma qualidade melhor? Sim, isso a gente promove reuniões nos municípios, principalmente a montante do Meia Ponte, para o pessoal da agricultura, da pecuária. A gente tem que reflorestar as APPs, né? As áreas de preservação ambientais no leito dos mananciais precisam ter árvore, né? Não pode ter pasto, não pode ter agricultura, porque quando chove, todo esse material vai para o Meia Ponte e assoreia e causa erosões e as pessoas sobrevivem da captação dessa água, tanto a agricultura, a agropecuária, o uso humano. Então, é interesse de todo mundo. Então, a gente faz palestras, tenta colocar isso aí na cabeça de todo mundo, que é importante para todos os setores e segmentos que o Meia Ponte mantém aí produzindo água no seu máximo. Da minha parte, aqui um último questionamento, Fábio, antes de devolver aqui para o Rubens Salomão, quanto a um processo que já é antigo lá na região da barragem do Ribeirão João Leite, algo que a Delegacia Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente sempre alerta. O senhor ressaltou aí, na questão do Meia Ponte, a respeito da preocupação quanto à agricultura, à pecuária nessa região. E aí o delegado Luziano de Carvalho, inclusive, já ressaltou algumas vezes quanto ao pisoteio do gado, a falta de um cercamento adequado das áreas para que a natureza possa fazer a recomposição. Como que o Conselho tem acompanhado essas ações de um cercamento mais adequado, entre outras questões que possam resultar num ambiente mais adequado na preservação ali no entorno da barragem do Ribeirão João Leite? Sim, o que acontece? O Conselho ele é deliberativo, né? A gente sempre discute isso, informa a Secretaria de Meio Ambiente que tem que fazer a fiscalização. Não só a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, mas também dos municípios, né? Os prefeitos precisam agir quando acontece um desmatamento da APP, quando o gado não deixa a natureza voltar a seus estados a cor, né? Então precisa sim de ter essa força de fiscalização e a gente age cobrando, porque é importante, como você disse, o gado pisoteia, existe agricultura, existe pessoas que desmatam para fazer o lazer deles, a gente sabe que tem casas, né, residências na beira
do Meia Ponte, e isso é muito prejudicial. Mas as pessoas estão entendendo. Eu acho que o Meia Ponte, nos últimos anos, e o João Leite também, o meio ambiente em geral, a população está se entendendo que precisamos cuidar, porque é dali que vem nossa água e ninguém sobrevive sem ela. Rubens, conosco aqui no Sinal Aberto, o Fábio Camargo, que é o presidente do Comitê da Bacia do Meia Ponte, tratando conosco, então, assuntos relativos aí ao Rio Meia Ponte e também esse contexto pós-desistência do Estado para o processo de outros usos na barragem do Ribeirão João Leite. Fábio, você continua também na Procuradoria-Geral do município em Aparecida de Goiânia, né? Sim, continuo. Vamos lá. E aí eu queria perguntar sobre transporte coletivo, Fábio. Aquela discussão, aquele debate sobre tarifa, subsídio para tarifa na região metropolitana de Goiânia, aquele debate foi vencido, foi ultrapassado completamente, a Prefeitura de Aparecida já tem clareza sobre o que fazer, quanto pagar, ou ainda não, Fábio? Tem 2 pontos. A clareza que o município vai ajudar o sistema, e isso já é martelo batido. Tanto o ex-prefeito Gustavo Mendanha como o prefeito Vilmar Mariano já entendeu e tem sim uma contrapartida, então nós vamos ajudar. O que nós estamos discutindo agora é o quanto, né? Foi feito aí há mais de 30 dias a solicitação de como foi feito esse pré-cálculo, né? Que eles apresentaram um pré-cálculo aí que a tarifa seria de 7,20 e poucos. Então a gente quer essa documentação para a gente avaliar como que chegou nesse valor. Então estamos aguardando aí essa documentação para a gente ver como que se chegou nesse valor e a gente efetuar o pagamento. E aí o esperado é que isso seja alvo de novas reuniões da CDTC, Fábio? Com certeza. Nós tivemos uma, a última que foi discutida, a autorização do transporte, criando mais uma tipologia, né, que foi esses ônibus elétricos. Inclusive, eu protocolei novamente um requerimento em cima da nova resolução, porque lá consta que a próxima concessionária é obrigado a manter esses ônibus, né? Mesmo, e não cita se houver vantajosidade. Então, capaz nós vamos discutir isso novamente, porque hoje está sem essa palavra. Então, deixa eu entender que a próxima concessionária que vir no lugar da Metrobus, ela seria obrigada a manter os ônibus independente de vantajosidade ou não. Então, foi protocolado esse pedido de requerimento, estamos aguardando, da mesma forma que estamos aguardando também a documentação que se chegou a esse valor preliminar de 7 e pouco da passagem. Fábio, em outra oportunidade, o senhor nos disse sobre o valor da tarifa, que a Aparecida de Goiânia não é cogitava... Sim, Samuel, diga. Desculpe, Rubens, apenas aqui um complemento na sua linha de raciocínio. Fábio, em outro momento, o senhor disse para nós aqui, a Sagres, que a Aparecida de Goiânia cogitava ingressar com algum tipo de ação, mas que dependeria das análises a serem feitas. A Aparecida ainda aguardando isso aí que o senhor já respondeu ao Rubens, mas, de toda forma, a Aparecida já pretende ingressar com algum tipo de ação no sentido de resguardar alguns direitos, também as preocupações quanto até mesmo a falta de esclarecimentos de alguns pontos, como o senhor tem citado aí? Samuel, até agora não. A questão da ação é porque, como diz, apresentaram um valor para nós pagarmos e nós não tínhamos participado de nada. A gente não tinha conhecimento de como era a metodologia para chegar nesse valor, né? Então, o município, de pronto, afirmou que iria ajuizar uma ação para a gente entender isso tudo, né? O município, existe um orçamento aprovado, existe onde nós vamos aportar tais recursos, é um valor considerável, nós vamos ter que deixar de fazer alguma coisa para ajudar o sistema. E antes não tinha apresentado para nós a fórmula disso, né? Depois das discussões na CMTC, a gente entendemos, agora a discussão é qual seria o valor. O que eu ia perguntar, Fábio, é se a fórmula não é pública, se esses valores já não são públicos e a própria Prefeitura de Aparecida já não poderia fazer uma contraprova, enfim, fazer seus cálculos e ver se esse valor está correto ou não. Tem muita coisa que realmente está na mão lá das empresas, da CDTC, depende de quem?
Existe uma fórmula, Rubens, mas a gente precisa da documentação para ver como que eles chegaram nesse valor. Então, precisa que a GR tenha esses documentos, né, que eles que fazem esse cálculo. A gente está aguardando encaminhar todos para nós, para a gente fazer uma conta do lado de cá. Acho que a gente trabalha com dinheiro público, a gente tem que explicar para a população como nós chegamos nesse valor, por que nós vamos deixar de fazer uma coisa ou outra para ajudar no sistema de transporte. Então a gente tem que ter clareza nesse valor. Fábio, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres sobre esse assunto, também sobre o meio ambiente, né, Ribeirão João Leite, enfim, fornecimento de água na região metropolitana. Um abraço para você, obrigado pela entrevista e boa semana. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.